Nós estaremos agora fazendo a leitura de Atos 10, né? Um dos capítulos do Novo Testamento, que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, possa nos dar a revelação da sua palavra, possa nos fazer com que compreendemos e nos aproximemos mais e mais da sua palavra, mais e mais da sua presença, mais e mais das coisas do alto, porque isso é que vai fazer muita, mas muita diferença nas nossas vidas. A palavra ela limpa, a palavra ela nos fortalece. Eu quero fazer um desafio para você, para estar chegando no nível de ler pelo menos 10 capítulos da Bíblia por dia. Vamos lá então. Atos 10. Morava em Cesárea um oficial do exército romano chamado Cornélio, comandante de um regime italiano. Ele era um homem religioso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava a caridade com boa vontade, e era um homem de oração. Certa tarde ele teve uma visão, enquanto estava bem acordado. Eram mais ou menos 3 da tarde, e nesta visão aparecia um anjo de Deus que veio em direção de Cornélio e disse: o anjo, Cornélio, disse o anjo, Cornélio, ficou olhando para ele cheio de medo. Que quer o Senhor? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu: as suas orações e as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Então veja bem, que tipo de pessoa que Deus gosta de observar? Ele está falando aqui, no capítulo 2, que ele era um homem religioso que tinha fé em Deus, também toda a sua família, praticava a caridade, ou seja, praticava o amor, certo? Com boa vontade, e era um homem de oração. Então Cornélio, ele tinha fé em Deus, ele praticava o amor e era um homem de oração. Tem até outra versão que fala que ele dava esmola constantemente. Provavelmente nessa versão aqui, talvez é a parte que praticava a caridade, certo? Então ele foi encontrado por Deus, porque Deus gosta de encontrar essas pessoas. Talvez você está fazendo coisas, e eu talvez esteja fazendo coisas, para nós sermos vistos pelas pessoas dessa terra. Mas que as nossas obras possam ser obras a qual Deus possa ver. Então veja bem, o evangelho naquela época ainda não tinha sido assim alcançado os gentios. Então Cornélio, por ter essas características na vida dele, ele foi a primeira família a ser alcançada. Nós vamos ver aqui a maravilhosa história, o que aconteceu prosseguindo na leitura da palavra. Então olha o que o anjo disse para ele: as suas orações e as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Você quer ser observado por Deus? Faça obras de caridades. Ore sempre ao Senhor. Continuando no quinto agora. Agora mande homens a Jope procurar Simão Pedro, que está hospedado com Simão, curtidor, na beira da praia, e peça que ele venha visitar você. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos criados da sua casa e um soldado piedoso da sua guarda. Então, você vê a importância. Pedro, ele estava na presença do Senhor. E esse homem aqui na Bíblia, Cornélio, ele teve uma visão para que fosse pedir para chamar Pedro. Então veja bem, como Pedro estava na presença de Deus, Deus poderia usar ele. Então que eu e você possamos estar sempre em oração, possamos estar sempre lendo a palavra, possamos estar sempre na presença de Deus, a fim de que possamos ser usados por ele. Continuando aqui. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos criados da sua casa e um soldado piedoso da sua guarda pessoal. Disse o que tinha acontecido e mandou todos a Jope. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Era meio-dia e estava com fome, porém, enquanto preparava o almoço, teve uma visão. Enquanto preparavam o almoço, teve uma visão, com o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, seguro pelas 4 pontas, que descia no chão. No lençol estavam todas as espécies de animais, répteis e aves, alguns proibidos como alimento para os judeus. Então uma voz disse: vá matar e comer qualquer um deles que você quiser. Nunca, Senhor, disse Pilatos, pois eu nunca em toda a minha vida
comi tais bichos, como eles são imundos pelas nossas leis judaicas. A voz falou novamente: não contradiga Deus. Se ele está dizendo que alguma coisa se pode comer, é porque se pode. A mesma visão repetiu 3 vezes, depois o lençol foi puxado para o céu novamente. Pedro ficou muito desconfiado. O que poderia significar a visão? Que ele deveria fazer? Nesse exato momento, os homens enviados por Cornélio haviam encontrado a casa e achavam-se ao lado de fora do portão, perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão Pedro. Nesse tempo, enquanto Pedro estava tentando resolver o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: chegarão aí 3 homens para falar com você. Desça para encontrar os 3 e vá com eles. Vai tudo bem, fui eu que mandei todos aí. Assim Pedro desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. E agora, que querem? Então veja bem, eu reforço mais uma vez, eu vou estar reforçando aqui, a questão do quê? De que Pedro, ele estava em oração. Então veja bem a importância de nós estarmos em oração, e teve uma visão. Provavelmente, se ele não tivesse aquela visão, eu creio que Pedro não iria não iria aonde aquele homem chamou. Porque aquele homem, ele eram os gentios. Os gentios não eram judeus. Os gentios eram desconsiderados pelos judeus. Então, provavelmente, Pedro não iria na casa dele pregar o evangelho. Porque Pedro estava pregando para os judeus. Como ele teve essa visão, e a importância de nós estarmos sempre na presença de Deus, a fim de que tenhamos visão de Deus, a fim de que tenhamos uma vida direcionada por Deus. Isso não é só coisa que acontecia com os apóstolos, com os primeiros discípulos de Jesus. Isso pode acontecer comigo e com você. Basta nós estarmos na presença de Deus. Assim Paulo desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. E agora que querem? Então eles contaram a respeito do oficial romano Cornélio, homem bom e religioso, de bom nome entre os judeus, e como um anjo tinha mandado aquele senhor buscar a Pedro e dizer que viesse e falasse com ele, o que Deus queria que fosse feito. Então Pedro convidou os 3 para entrarem e serem seus hóspedes aquela noite. No outro dia, foi com eles, acompanhado por alguns outros crentes de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio caiu no chão diante dele em oração. Mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus. Então ele levantou-se. Veja bem, quando foi se ajoelhar diante de Pedro, Pedro era um homem. Então, não somos dignos de se ajoelhar diante de um homem. Aí Pedro disse: não, levante-se, eu não sou um Deus. Nós devemos sempre se ajoelhar diante de Deus, não diante dos homens. Mas ele se levantou e os 2 conversaram durante um momento e depois entraram onde os outros estavam reunidos. Pedro falou: vocês sabem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um estrangeiro. Mas Deus me mostrou numa visão que nunca eu devo pensar que alguém é indigno da minha companhia. Por isso eu vim logo que fui procurado. Agora digam o que querem. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando, como de costume, e esta hora da tarde, quando de repente um homem estava em minha frente, vestido com um manto brilhante. Ele me disse: Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Mande agora alguns homens a Jope, chamar Simão Pedro, que está na casa do Simão, um curtidor, na beira da praia. Por isso, imediatamente eu mandei procurar o Senhor, que fez bem em vir tão depressa. E agora nós estamos aqui esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que ele ordenou que nos falasse. Então Pedro respondeu: vejo bem claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação, ele tem aqueles que o adoram, que praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Olha que palavra. Em cada nação, isso quer dizer no Brasil, ele tem aqueles que o adoram, que praticam boas obras. Ele tem você e que são aceitáveis a ele. Se você praticar boas obras, se você buscar o Senhor, ele vai entrar no seu coração, ele vai mudar a sua vida. Tenha essa fé, tenha essa certeza, para que você viva em paz.
Agora no 36. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da boa nova para o povo de Israel, que há paz com Deus por meio de Jesus, o Messias, que é o Senhor de toda a criação. Esta mensagem tem se espalhado por toda a Judéia, começando com João Batista na Galiléia. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo bem e curando todos os que estavam possessos de demônios, porque Deus estava com ele. Veja bem, por que Jesus fez todas as obras que ele fez? Porque Deus estava com ele. E se Deus estiver conosco, nós faremos obras, como a própria Bíblia diz, até maiores que Jesus fez. O que você está esperando? O que eu estou esperando? Para que, de fato, estejamos totalmente na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, sendo dirigido pelo Senhor. Agora o 39. E nós, os apóstolos, somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel, em Jerusalém, onde foi morto numa cruz. Mas Deus ressuscitou seu Filho 3 dias depois e mostrou Jesus a certas testemunhas que mesmo Deus havia escolhido antes. Não ao público em geral, porém a nós que comemos e bebemos com ele e depois ressuscitamos, e depois que ressuscitou. E ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte e testemunhar que Jesus foi feito por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Olha que versículo importante também. Aliás, todos os versículos da Bíblia são importantes, mas tem alguns que são especiais. E esse daqui diz assim, ó, e todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Você quer ter os seus pecados perdoados? Você quer se desfazer de toda a consequência do pecado? Se você quer se desfazer da imagem negativa do pecado em sua mente, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, peça perdão por seus pecados. Aqui está dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados. O 44 agora. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Os judeus que tinham ido com Pedro ficaram admirados que a dádiva do Espírito Santo fosse destinada também aos não-judeus. Olha só, até então o Espírito Santo tinha sido derramado entre os judeus, entre aquele que eram o povo escolhido por Deus. Agora Pedro estava admirado, por quê? Porque o Espírito Santo estava caindo, estava adentrando no coração daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E eles não eram judeus, eles eram gentios, eram romanos, eram pessoas como eu e como você. Isso é uma prova de que o Espírito de Deus pode ser derramado na minha vida e na sua vida. Então vamos buscar a Deus, vamos buscar o seu Espírito. No 46 agora diz assim, porém não podia haver dúvida sobre isto, porque eles os ouviam falar em línguas e louvar a Deus. Olha, eles falavam em línguas, em novas línguas, e louvar a Deus. Pedro perguntou, alguém pode deixar de querer que eu os batize, agora que eles receberam o Espírito Santo como nós? Assim ele fez e os batizou no nome de Jesus. O Messias depois... Assim ele fez e os batizou no nome de Jesus, o Messias. Depois disso, Cornélio pediu para Pedro ficar com eles diversos dias. Que Deus abençoe sua vida, que você seja direcionado pelo Espírito, que você desperte no seu coração esse desejo ardente de ler a palavra e de proclamar essa palavra às outras pessoas, em nome de Jesus.